Graça e paz sobre a tua vida. Precisamos entender uma coisa e compreender que o reino de Deus é daqueles que perseveram. O que isso quer dizer? Lá em Lucas 9:62, Jesus falando aos discípulos diz assim: mas Jesus lhe replicou, isso para uma pessoa que falou que gostaria de voltar e despedir dos seus pais. Ele diz assim, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. O que nós precisamos entender? Temos muita coisa que entender. Isso que a gente precisa compreender, que a perspectiva, na realidade, entender sobre o reino de Deus é a mesma coisa que olharmos as coisas naturais e entendermos a sua maneira diferente de ser, e precisamos aprender a olhar naquela perspectiva. Quando a gente pensa no aspecto do reino de Deus, muitas vezes a gente pensa em algo para o futuro e não algo para agora. Que a vida eterna é algo para o futuro, não para agora. Que Deus nos salvou para levar para o céu e não para vivermos a sua salvação e revelarmos o seu reino neste mundo. Nós precisamos entender essas coisas. Assim, quando a gente aprende uma outra língua, se a origem dela é a mesma, por exemplo, a maioria das línguas tem como base o latim no Ocidente, fica mais fácil aprender. Mas quando a gente vai aprender outra língua, por exemplo, uma língua indígena ou mesmo uma língua do Oriente, a maneira de construir é totalmente diferente. E isso que a gente precisa entender. Na realidade, o que Deus quer que a gente aprenda é sobre o reino de Deus. Sobre o entendimento que a gente precisa ter, mas o entendimento espiritual. Porque tudo é uma questão de lógica, isso que a gente precisa entender, mas um raciocínio encadeado, ligado umas coisas com as outras. E o que é importante é que nós não fazemos isso sozinho nem pelo nosso esforço. Nós não compreendemos o reino de Deus baseado só no pensamento, na estruturação de um pensamento humano. Mas dependemos do Espírito. Por isso é fundamental lermos as Escrituras e conhecermos o que ela fala. E o Espírito nos ajuda organizando isso de uma maneira que traga o entendimento da vontade de Deus. Por isso que Jesus disse que o enviaria, para que ele nos ajudasse na jornada, para que nos ajudasse a lembrar de todas as palavras que ele havia proferido. E isso que a gente precisa entender. Quando a gente entende isso, fica mais fácil compreender, mas precisa haver um perseverar, um empenho, porque muitas vezes dá vontade de desistir, cansa. Por quê? Porque nós começamos a pensar segundo o raciocínio, o entendimento natural de causa e efeito, do esforço recompensa, e a gente quer muitas vezes o resultado, e para Deus o fundamental não é o resultado, mas o processo em si, as sementes que são plantadas, a maneira como nós vivemos e revelamos aquilo que nós dizemos que cremos. Então são esses aspectos importantes. Perseverar é assegurar assim que mesmo caindo, mesmo falhando, mesmo muitas vezes dando vontade de desistir, nós levantamos, sacudimos a poeira e continuamos a fazer. Por quê? Porque compreendemos ser a vontade de Deus e sabemos que muitas vezes é porque nos falta entendimento. Mas na caminhada nós iremos aprender. Nós iremos entender da vontade de Deus, aprenderemos sobre o seu querer e amadureceremos. Porque o importante é amadurecermos. Agora, se eu olho para trás no sentido de querer voltar para o que era na maneira de viver, o reino de Deus não é para essas pessoas. Nós não podemos. Nós somos daqueles que vão para frente, mesmo que tudo parece sem sentido, ou mesmo que parece que não alcançaremos aquilo que a gente deseja. Mas o trato, ou a questão, muitas vezes, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, mas é a vontade de Deus. Eu tenho que aprender a ouvir a vontade de Deus e me sujeitar a essa vontade, pois é assim que vive verdadeiro filho, que se submete à vontade do Pai, mesmo que a sua vontade seja diferente. Foi o que aconteceu com Jesus, e Jesus nos deu o exemplo. Ele no jardim, mesmo tendo passado depois dos 3 anos com os discípulos, sabendo o que ia fazer, sabendo o que ia acontecer,
tendo esse entendimento de que sua vida era uma oferta, que ele era o Cordeiro, aquele que iria morrer por nós, e que o seu sangue seria vertido por nossa causa, e que é este sangue que nos purifica. Então, o que ele faz? Ele pergunta ao Pai se tinha jeito de passar aquilo. E o que ele faz? Mas, mesmo ele tendo feito esse pedido, ele diz: seja feita a tua vontade. É isso que a gente precisa aprender a fazer, mesmo que a gente não entenda, não compreenda, mesmo que nós sejamos abandonados como ele foi, para que a vontade de Deus se cumpra, mesmo que a gente se sinta perdido, nós sabemos aonde precisamos chegar. Nós sabemos que precisamos amadurecer. E é na realidade isso que Deus quer que a gente aprenda. Por isso, perseverar é papel nosso, é nossa função. Daquele que conhece a Deus, que experimentou de Deus e que recebeu a salvação. Pois nós não somos salvos para ir para o céu. Nós somos salvos para revelar Deus ao mundo, para manifestar da sua glória, da sua graça, do seu amor, independente do que estejamos passando ou das situações que nós vivemos, porque nós não vivemos pelas circunstâncias e nem pelos momentos que nós passamos, e nem por resultados que alcancemos, mas por revelar em toda e qualquer situação as virtudes de Deus neste mundo. Nós temos que revelar, e mais do que revelar, nós temos que ensinar as pessoas a viverem dessa maneira, a conhecerem Deus, conhecer da sua vontade, conhecer do seu querer, conhecer da sua misericórdia e graça. Que nós possamos entender estas coisas, compreender a vontade de Deus e nos sujeitarmos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.